Olá pessoal, estou aqui novamente para mostrar para vocês alguns detalhes de como transformar um formulário, né, ou como fazer uma prova dentro do Google Formulários. Quem já tem algum formulário, alguma coisa, para transformar esse formulário numa prova. Então são poucas etapas, é um processo bem simples, mas eu vou mostrar o processo todo, desde criar. Quem não assistiu o curso do ano passado, tem uma partezinha bem básica lá sobre como fazer, né, um formulário no Google Formulários. E aí a gente começa o seguinte, em qualquer software, né, qualquer aplicativo do Google que vocês estiverem utilizando, confere se está usando o e-mail institucional. É importante essa parte, né, eu fico repetindo muito isso, mas é porque se vocês estiverem com outro Google, né, eu vou até pegar um outro e-mail meu aqui, se vocês estiverem com outro e-mail aqui, ele vai funcionar normalmente. Mas aí tem várias consequências. Por exemplo, a questão da institucionalidade, né? Então, se existe um sistema de proteção, por exemplo, que esse que a gente está usando, o chat só permite e-mail institucional, o Google Sala de Aula só permite e-mail institucional, e aí se vocês criarem um formulário usando o e-mail particular, vai acabar dando problema em relação a isso. E outra questão é o espaço, né? Essa conta do Google for Education que a gente tem, ele não tem limite de espaço. Isso é uma parte bem importante. Então, a gente utilizando o e-mail institucional, vocês não vão ter esse risco, né, de ter algum problema com espaço no futuro. Então, qualquer um dos aplicativos que vocês estejam logados, vocês vêm aqui nesse botãozinho do Google Aplicativos, né, dos 9 quadradinhos, clica nele e procura o ícone de formulários. Formulários. Clica no formulários, ele já vai abrir um formulário. E aí a gente vai, como aqui nesse caso, né, eu vou começar a fazer do zero para vocês pegarem todas as etapas. Mas quem por um acaso já andou fazendo, né, alguns exercícios, alguma coisa assim, já vai ter um pouco mais de facilidade. Quem ainda não teve contato com os formulários, até pegar o macete, né, vai acabar tendo um pouquinho de dificuldade. Então a gente vem aqui, abre um formulário do início e eu vou criar uma provinha bem pequenininha, né, com um tipo de questão só, assim, algum tipo de cada, para vocês entenderem algumas coisas. Então, a primeira dica que eu dou para vocês o objetivo, né, desse vídeo é justamente em termos de prova, né? Eu não vou entrar em detalhes em termos de exercício, mas é como se vocês fossem fazer uma prova. Então, eu vou imaginar aqui prova de bioquímica. Existe uma coisa que eu já notei ao longo de 2019 e agora esse ano, para fazer uma prova ou fazer um exercício, que normalmente a gente precisa de identificação. Então eu coloco aqui seu nome completo, observa que a partir do momento que eu coloco o nome, né, ele já detecta automaticamente, já coloca aqui para mim, resposta curta. Então o que eu preciso marcar? Todas as respostas que eu precisar que sejam obrigatórias, né, eu tenho que marcar aqui, obrigatório. Isso quer dizer que o aluno não consegue passar para frente sem responder essa questão. Aí eu coloco o próximo, que no caso eu gosto de perguntar qual o seu e-mail. Talvez alguns de vocês achem desnecessário, uma vez que o aluno vai ter que estar logado no e-mail institucional. Inclusive tem uma opção para captar os e-mails, né, automaticamente, sem precisar dessa pergunta, desse item. Mas eu gosto de perguntar. Inclusive eu coloco aqui seu e-mail pessoal, para evitar que os alunos usem o e-mail da sala, né? Eles costumam fazer esse tipo de coisa. Imediatamente aqui embaixo ele já colocou lá, sugestão, ativar a configuração de coleta de e-mails. Mas eu vou deixar para o final para a gente entender de uma vez só. O que acontece? Quando eu faço uma prova, eu gosto de ativar a parte de misturar, de embaralhar as perguntas. Mas se eu deixar desse jeito que está aqui, acaba que a pergunta do nome e a pergunta do e-mail fica no meio da prova. Isso não dá muito certo, né? Não é um jeito muito bacana de
de fazer uma prova. Então, o que eu faço nesse ponto aqui? Eu coloco uma quebra de seção, que seria esse botãozinho aqui de baixo. Adicionar seção, e aí aqui embaixo eu coloco bonitinho, questões. Então, isso aqui significa o quê? Significa que quando eu colocar para embaralhar, ele vai embaralhar essas duas? Vai, mas elas vão ficar embaralhadas dentro do início da prova. Então isso não vai ter problema, né? Porque ele não vai mexer, não vai embaralhar junto com as questões. Se eu deixasse tudo junto, o aluno ia estar respondendo uma questão lá de aminoácido, de repente aparecia qual o seu nome. Então ele ia ficar, já aconteceu comigo, né? Os alunos ficam confusos e normalmente responde, por exemplo, o nome do aminoácido, o nome da doença, porque eles não entenderam a questão. Então é legal a gente fazer essa divisão. E eu venho aqui na segunda e vou começar a colocar as perguntas. Então existem alguns tipos de pergunta. Nós temos resposta curta, que seria, por exemplo, o nome de uma doença, o nome de um aminoácido. E essa resposta curta dá para a gente colocar um gabarito, sem problema nenhum. Existe parágrafo, que são para respostas longas. Aí, nesse caso, não tem como colocar um gabarito, você vai ter que corrigir manualmente cada um, mas facilita, né? Porque se a gente pensar, todas as outras questões vão ser corrigidas automáticos, só vai precisar essas que você precisa de uma resposta longa. E eu já fiz o teste, não existe limite. Então, eu já pedi, por exemplo, os alunos colocarem uma resenha de um filme, e coube numa boa. Então, assim, se existe um limite para essa resposta de parágrafo, eu não conheço ainda. Múltipla escolha, que são aquelas questões fechadas, que a gente costuma utilizar bastante. Caixas de seleção, que para a prova não vai encaixar muito, porque eles podem marcar mais de uma questão. Então, eu até utilizo de vez em quando, né, mas é difícil bolar uma questão. Então, caixa de seleção dá para marcar mais de uma. Múltipla escolha, só uma. Lista suspensa, que é o mesmo estilo da caixa de seleção, só que ao invés de aparecer todas as opções ao mesmo tempo, fica uma lista que o aluno tem que clicar e selecionar. Essa opção que é nova, quem fez o curso do semestre passado, lembra, né, que não havia essa opção aqui no formulário, então agora tem. Ela, inclusive, foi utilizada para os alunos enviarem a BLT1. É uma opção bem bacana, né, independente da situação, mas eu acredito que para a prova não vai encaixar muito também. E essa escala linear é quando a gente quer, por exemplo, uma escala, por exemplo, você pode fazer uma pergunta, qual foi o seu nível de satisfação dessa prova? Então, você vai colocar regular, bom, ruim, ótimo. Então, é uma escala, né? Você vai colocar uma escala com várias respostas para o aluno opinar. Para a prova também não encaixa muito bem, é mais para pesquisa. Essa grade de múltipla escolha é bem interessante porque dá para a gente fazer um quadrinho grande com verdadeiro e falso. Novamente, eu não vou entrar nesse detalhe porque vai gastar muito tempo, né? Mas dá para a gente fazer, dar uma procuradinha na aula do curso do semestre passado, que eu até falei direitinho como que faz uma questão de verdadeiro ou falso aqui. Data e horário é quando você quer perguntar, né? Qual seria a data melhor para fazer uma determinada reunião, etc. E horário é a mesma situação. Para a gente aqui na prova não vai se encaixar. Então vamos começar com a resposta curta. Eu vou pegar umas questões aqui que são familiares para mim, né? Mas são só exemplos. Então vou colocar aqui. Qual o aminoácido envolvido na fenilcetonúria? E aí é uma resposta curta. Então, primeira parte, né? Já que a gente começou a fazer a prova, vocês vão colocar aqui obrigatória. E aí vem a parte de colocar vou deixar para o final. Vou deixar para o final a gente transformar em prova. Vamos fazer só as questões por enquanto, que fica numa sequência só. Beleza, criei a primeira questão em resposta curta. Vou criar a segunda em resposta longa. Descreva todos os mecanismos bioquímicos da fenilcetonúria. Aí essa vai ser uma resposta longa e, como eu já falei, não tem como colocar gabarito. Eu vou ter que corrigir, né, uma por uma manualmente.
Aí eu venho aqui agora, vamos criar uma de múltipla escolha. Seria qual dos aminoácidos abaixo produz melanina? E aí eu vou colocar algumas opções. Serina, treonina, tirosina, fenilalanina, triptofano. Normalmente nossas questões têm 5 opções, então tá certo, né? Eu marco aqui obrigatória. E vou colocar mais uma caixa de seleção para a gente fazer pelo menos uma provinha de 4 opções. Qual dos aminoácidos abaixo fazem parte do BCAA? Então, isoleucina. Aí já vou até dar uma dica para vocês, né? Vou procurar aqui a lista dos aminoácidos, já vou importar para a minha questão para ficar mais rápido o processo. Já achei uma lista. Volto aqui. No caso, como eu copiei de vírgula, né, vou até ver se eu acho outro aqui, porque se a gente achar um linha por linha, o próprio formulário ele já consegue colocar já automático, linha por linha. Então ele é mais prático nesse sentido. Esse não tem... Esse aqui não vai dar certo. Enfim, deixa quieto, não vou enrolar para demorar mais o vídeo, não. Vamos... fazer um por um mesmo, que é mais rápido. Nem vou colocar todos, porque não é o objetivo aqui fazer uma questão caprichada, né? Então, tá ótimo. Beleza. Vamos supor que eu finalizei a prova. Agora vamos... faltou marcar aqui obrigatório. Importante, né? Se vocês não marcarem como obrigatório, pode dar problema, porque o aluno pode deixar sem responder, e aí depois ele vai querer responder tardiamente, né? Vai acabar dando problema. Aí eu venho aqui nessa engrenagem, no símbolozinho da engrenagem, para entrar nas configurações do formulário que eu acabei de criar. Então, se você quiser coletar automaticamente os endereços de e-mail, como a gente está usando um e-mail institucional, pode clicar aqui numa boa. Inclusive, se você marcar aqui embaixo, quando os alunos terminarem a prova, pode receber as respostas. Então, se você quiser que ele pede para receber, que eu tenho experiência que eles não conseguem fazer isso muito bem. Eles têm dúvida. No final da prova aparece uma opção, né, que deseja receber as respostas, e eles ficam confusos. Então, eu aconselho quem quiser mandar as respostas dos alunos, marcar em sempre. Aí aqui, restringir aos usuários de faculdade PAST de Minas, ok, né, porque é importante para eles não usarem outros e-mails, deixar só para quem é aluno mesmo, para não ter problema. Limitar a uma resposta, para eles não poderem enviar outra resposta recorrigindo a prova. Se você quiser deixar eles editarem depois, né, normalmente numa prova não faz sentido. E se você quiser que eles vejam as respostas, você marca aqui. Então, no final da prova aparece para eles o que eles erraram e o que eles já acertaram. Eles já têm uma ideia, né, como se fosse uma correção da prova online, automático. Só vai ficar aquelas questões que têm que ser corrigidas manualmente. Beleza, vem aqui em apresentação.
Se você fizer uma prova dividida em várias partes, várias questões, tal, é importante vocês colocarem essa barra de progresso, porque os alunos vão ter uma noção do tanto que está demorando, né? Se falta muito, etc. Essa opção eu gosto bastante, que é embaralhar a ordem das perguntas, né? Isso evita os alunos estiverem fazendo ao mesmo tempo, eles vão pelo menos ter uma noção de que as provas são ligeiramente diferentes, eles podem ficar em dúvida, então eu acho que ajuda ao aprendizado. Se vocês quiserem mudar a resposta de confirmação, vocês podem colocar aqui, sua prova foi enviada. Porque, né, agora é uma prova. E a parte realmente para transformar esse formulário em prova está aqui em testes, no finalzinho. Aí clica aqui, criar teste. E essa função aqui ela é bem interessante, né? Uma função que quem tem um Chromebook, que são alguns notebooks que existem por aí do Chrome, eles conseguem bloquear quem estiver fazendo a prova para não abrir nada de consulta, pelo menos não internet, né? Eles vão ter que consultar livros e tal. Mas para notebooks normais, para a gente aqui que usa computadores normais, ela por enquanto não tem função. Então eu não marco nada. A nota, né? Se você quiser que já saia uma nota imediatamente para os alunos, ou se não quiser, você vai marcar aqui, depende da opção de vocês. Eu normalmente libero, sem problema, acho que eles ficam mais calmos, sabendo quanto já tiraram e tal. E aqui o que eles vão poder ver? Você quer que eles vejam as que eles erraram, né, as perguntas que eles erraram, as que eles acertaram, e os valores de cada questão. Então normalmente eu deixo isso aqui também tudo ativado. Beleza, salva. E agora a gente tem que voltar aqui para colocar o gabarito. Então eu vou clicar em questão por questão, e essa primeira aqui vai ser o que mais vai dar trabalho em termos de gabarito. Por quê? Então você vem aqui na questão e agora apareceu essa opção, que não estava aparecendo ontem, porque a gente ainda não tinha transformado em prova. Agora apareceu, eu venho aqui, cliquei nela, ele pergunta quantos pontos vai valer essa questão. Um problema grave que ainda não existe solução é que não dá para colocar ponto e vírgula. Então, no nosso caso, né, se a gente for fazer uma prova, por exemplo, valendo metade de ponto, ele não aceita 1,5, né, 1,5. Olha lá, ele não aceita, ele volta para 1. Então, você tem que usar números inteiros. Isso é um probleminha. Se bem que a gente pode evitar essa situação fazendo uma continha matemática, né? Se você quer fazer uma prova valendo 10 e quer colocar vírgula, então você pode, por exemplo, fazer ela valendo 100. E aí, ao invés de 1,5, você coloca 15. 15 pontos. Porque aí, no final, vai ser facinho de fazer as contas. Do jeito que sair, você já conseguiu. Então, essa parte, ok. Aí, o que acontece? Quando é uma resposta curta, você, na hora de colocar o gabarito, você vai ter que pensar em todos os tipos de erro que os alunos vão cometer. A primeira coisa que eu vou ter que voltar aqui para arrumar minha resposta é que os alunos eles costumam ter muita dificuldade para digitar, né? Então, eu vou voltar na minha pergunta e vou colocar aqui, ó, use somente letras minúsculas. Por quê? Porque tem gente que digita a primeira bonitinha, né, como letra maiúscula, tem gente que vai digitar tudo com letra maiúscula, tem gente que usa tudo letra minúscula, e infelizmente esse padrão de resposta aqui, ele detecta isso tudo, ele vai dar como errada. Então, no caso aqui, eu vou colocar a palavra certinha. Fenilalanina. Aí eu tenho que pensar em outras respostas. O que os alunos podem errar aqui? Se tivesse um acento, né, era importante eu colocar sem acento e com acento. Porque tem gente que esquece, tem gente que põe bonitinho. Como o Google Formulário detecta mudança de letra maiúscula, né, eu até coloquei ali, use somente letras minúsculas, mas vou colocar aqui para vocês entenderem. Ó, fenilalanina com a primeira letra maiúscula. A palavra que eu escolhi aqui não tem acento, né, mas eu teria que colocar com acento, sem acento. Posso tentar colocar todas maiúsculas. E, enfim, você tem que fazer uma lista com todas as opções de
de escrita que os alunos podem errar, né? Podem digitar errado. Não existe limite também, você pode colocar, sei lá, 20 modelos de resposta, né, 30, não existe limite, é sua imaginação. Normalmente a gente vai detectando o que os alunos vão colocando de resposta diferente, vai adicionando aqui. E aí, existe uma questão. Se você colocar aqui, marcar todas as outras como incorretas, qualquer errinho que os alunos cometerem, já vai direto marcar a nota, né, que ele perdeu aquele ponto, e na correção ele já aparece também. Então acaba que você não tem como corrigir. Normalmente, se você achar que pode aparecer respostas diferentes das que você colocou aqui, talvez valha a pena você deixar em branco e depois corrigir manualmente. E aí, se você quiser, né, colocar aqui um feedback da resposta, você pode colocar. Aí você explica direitinho. A fenilcetonúria é causada por um problema no metabolismo da fenilalanina. Então é como se você estivesse dando um feedback, né, para o aluno ali. De repente ele tem até aqui a opção, ó, você pode colocar, gravar um videozinho para cada questão, explicando a resposta àquela questão. Então isso é bem bacana, né? Se a gente tiver tempo, dá para a gente fazer já uma prova autocorrigível, para o aluno já ter a resposta, né, de cada questão, para já ter uma vista de prova, né? Então você marca aqui, salvar. Beleza, a questão está preparada, essa aqui ela já vai corrigir automaticamente. Vamos para a segunda. A segunda, né, não adianta colocar, é interessante você só vir aqui e colocar os pontos, porque não tem como colocar a resposta, ela não vai corrigir sozinha. Se quiser pôr um feedback também, coloca aqui. Vamos para a terceira. Eu clico novamente, chave de resposta. Aí a resposta aqui, o aminoácido que produz a alanina é a tirosina, então ele já marcou como essa seja verdadeira, né, que os alunos vão ter que marcar. Eu coloco os pontos aqui, concluído. E vou para a última, mesma coisa, chave de resposta. O BCAA é produzido por valina, leucina e isoleucina. Coloco aqui a pontuação. Concluído. Existe uma opção que eu não falei para vocês aqui, mas eu vou mostrar agora, né, que eu esqueci. Se você clicar nesses 3 pontinhos aqui, nesse tipo de questão que tem muita alternativa, ele deixa você misturar as opções. Então aqui, ordenar as opções aleatoriamente. Isso é bem legal também, né? Ajuda a questão de misturar tudo. Essa questão aqui, múltipla escolha, também permite isso, então vale a pena a gente marcar ordenar as opções aleatoriamente. E tá pronto, né? Então é isso, ele vai corrigir automaticamente. Vamos fazer um teste aqui para vocês verem. A gente clica nesse olhinho, ele já vai abrir a prova para a gente testar. Então apareceu aqui para vocês que não entenderam no início, né? Ele já detectou o meu e-mail, que eu estou logado. Apareceu qual que é aí notaram que ele misturou aqui, né? Ele misturou, o e-mail foi para frente, ó. Então por isso que é importante a gente separar, para não deixar essas duas perguntas misturarem com as outras. Então o meu e-mail, o nome completo, aí vem as questões agora. Questões. E aí eu vou responder, né? Então, para vocês verem. Eu vou até chutar aqui quais aminoácidos fazem parte do BCAA. Vou errar uma aqui para vocês verem. Ok. Aí o aluno vai respondendo. Os mecanismos bioquímicos... Então essa é uma resposta longa. Nananana. Qual dos aminoácidos abaixo produz melanina? Vou errar também para vocês verem.
E a última, eu vou digitar uma coisinha, um detalhezinho, como se fosse um detalhe de digitação, para vocês verem também o que vai acontecer. Então, beleza, né? Ele terminou de responder, o aluno vai clicar em enviar, e aí aparece aqui para ele, ó, ver a pontuação, né? Ver as respostas. Então, ele pode ver a pontuação, onde ele vai ver todo o gabarito aqui. Nota que ele errou, né? Infelizmente, em termos do Google Formulário, ele não considera partezinhas, então o aluno tem que acertar as 3 aqui para conseguir ganhar o ponto da questão. Se ele errou uma, ele perde tudo, isso é chato, né? O Google podia detectar e dividir esses pontos por alternativa. Então aqui ele errou, aqui eu errei, né? Aparece aqui embaixo a resposta correta para o aluno ver. E essa aqui ele também fala errado e aparece todas as respostas que seriam consideradas corretas, com o feedback que eu preenchi. Então isso aqui é o que o aluno vai ver no final da prova. Ele consegue ver os pontos dele aqui em cima, quantos que ele tirou. No caso eu errei todas, né? Eu coloquei 0 de 60. E aqui embaixo, se ele colocar ver respostas anteriores, ele consegue ver as respostas que ele colocou. Ah, aliás, essas respostas anteriores seria para ver as respostas dos outros alunos. Então, nem sempre vai estar ativado, né? Isso aqui não é para todo mundo. Para o aluno, realmente, o importante é ver pontuação. Pessoal, então é isso. Eu espero que tenha ajudado, né, na hora de vocês criarem uma prova. O processo é bem simples, a gente vai pegando os macetes, como eu disse, né, eu fui fazendo algumas provas, alguns exercícios. Na verdade, prova eu ainda não fiz, mas exercícios eu faço bastante e a gente vai aprendendo, né, o que os alunos costumam ter dificuldade, o que costuma aparecer de errado. Qualquer dúvida é só entrar em contato e tomara que dê tudo certo na hora de vocês criarem um exercício valendo ponto, uma prova. Abraço, até mais.